Agora falando de um assunto bem sério, gente, deixando esse lado mais tranquilo da notícia para um caso que envolve constrangimento, prejuízos financeiros muito grandes, envolvendo uma família da Bahia que estava em viagem à Europa e quando voltava ao Brasil, registrou em imagens, inclusive, um caso que está chamando muito a atenção. Essa família está acusando a empresa aérea Air France, uma das principais do mundo, de constrangimento e prejuízos financeiros depois de ser retirada de um voo de Paris para Salvador. Eles alegam que pagaram por um upgrade de classe, ou seja, saíam ali de uma classe mediana ou a mais básica para uma classe melhor. Só que depois disso, a empresa alegou que um dos integrantes da família, mesmo pagando, não poderia permanecer na chamada executiva. A família alega que não recebeu os auxílios necessários da empresa, não foi realocada em outro voo, já que eles desceram deste avião, aliás, foram retirados, né? E preferiu então voltar ao Brasil por outra companhia aérea. Um custo, obviamente, tiveram que comprar outras passagens. Vamos entender melhor os direitos ali do consumidor, quem estava certo, quem estava errado nessa história. Eu vou conversar com o Beni Balambran, que é advogado especializado em direito aeronáutico, está mais uma vez aqui conosco para entendermos melhor desse assunto e saber, se fosse com a gente, o que poderíamos fazer. Beni, obrigado por essa ajuda aqui. Ótimo dia para você. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês na Band mais uma vez para esclarecer esses pontos e levar conhecimento ao público. Uma Sem situação dúvida. bem desagradável, Por né? favor. E corriqueira também, tem acontecido cada vez com mais frequência. Perdão por interromper, pode Não. fazer o acrescentar. Perdão eu. Você que tem que falar mesmo, vou aqui só fazer pontuações para tentar buscar o máximo de conhecimento que você pode nos trazer. E a pergunta mais simples, né? Primeiro de tudo, para a gente dar início aqui a essa avaliação da situação, ainda que de maneira limitada, né? Porque temos o vídeo, as duas versões, não estávamos no local. Mas, enfim, a companhia podia ter feito isso que ela fez? A situação é mais fácil de se compreender do que parece. O que muda tudo é a forma como o brasileiro encara a situação de frente na hora que a emoção bate. Por que não? De forma alguma, a empresa poderia fazer isso, né? O que aconteceu aí foi um overbooking funcional, que é quando a empresa vende mais assentos do que ela tem condição de vender, né? Sob condições que ela não tem como atender, né? E o downgrade, que é quando o consumidor entra na aeronave e descobre que vai descer de classe por algum motivo técnico. Então a empresa, ela vendeu para os passageiros um adicional, né? Uma forma deles migrarem para uma classe melhor e eles pagaram por isso. Isso na hora cria um contrato adicional, né? Porque inclusive, eu sou professor de pós-graduação de Direito Aeronáutico, ensino isso nas minhas aulas, né? O contrato com a companhia aérea é a própria passagem. Quando o consumidor faz um upgrade e paga um valor a mais, como no caso deles, esse contrato agora é novo, né? O novo contrato está vinculado à nova passagem. E a empresa aérea tem a obrigação de cumprir. É claro que em situações assim, geralmente a empresa aérea avisa, né, que a disponibilização do assento também está sujeita a questões técnicas. Pode acontecer do consumidor chegar na hora e ter uma questão técnica relevante que impeça ele de usar o assento, e aí ele vai ter que debater com a companhia aérea depois para rever seus direitos, ter o devido estorno e tal. No presente caso, a companhia aérea não poderia ter agido dessa forma, ela tem a obrigação de disponibilizar o assento para o qual o consumidor se dispôs a pagar, né? E na eventualidade de ocorrer algum problema, ela tem que ser muito transparente com o consumidor e se comprometer a fazer o devido ressarcimento e as compensações financeiras. O que aconteceu aí é realmente a falta de conhecimento jurídico e prático do consumidor sobre como lidar com essas situações. E por que eu vou dizer isso? O que marcou minhas entrevistas nos últimos anos relacionadas ao direito aeronáutico sempre foi a sinceridade e transparência com que eu lidou com os assuntos ligados ao meio. Então, hoje nós temos no cenário, não só no judiciário, relacionado ao direito do consumidor, do passageiro aéreo, do passageiro aeronáutico,
mas em todas as camadas do direito social que envolve nossa sociedade, desde o direito da saúde até outras esferas do direito do consumidor. E tem uma questão no nosso país que vem acabando com o judiciário e corrompendo também o sistema que rege todas as nossas relações jurídicas. Né? Quem é advogado, estagiário do mundo jurídico vai saber do que eu estou falando, que é o contencioso de massa. O que é o contencioso de massa? Companhias aéreas, bancos, grandes empresas, seguradoras pagam um valor mensal para escritórios de advocacia cuidarem das suas demandas, né? O consumidor então se pergunta, mas o que seria isso, né? O escritório paga um valor mensal e a empresa paga um valor mensal para o escritório de advocacia e o escritório de advocacia vai pegar ações dessa empresa em grande demanda, né? Então vamos supor que a Air France tenha 200 ações de consumidor contra ela num mês. Esse escritório vai cuidar de todas essas ações. Assim como acontece no direito bancário, que o consumidor se pergunta por que faz um empréstimo e é tão bem tratado dentro do banco, e na hora que deve uma parcela é tão maltratado pela assessoria jurídica de cobrança. Pelo mesmo motivo que acontece na relação do passageiro aéreo. Você é tão bem tratado na hora de comprar uma passagem, e desculpe o termo, mas em situações como essa é esculhambado. E por que isso acontece? Porque assim como nos bancos, as companhias aéreas também pagam esses escritórios e falta um compliance interno para ensinar essas companhias aéreas a começarem a cuidar de cada caso com suas especificidades. Né? Então, por que o consumidor é maltratado? Porque a partir do momento que acontece um litígio do tipo, a companhia aérea já sabe que está na mão do escritório. Ela não preocupa mais se você está certo, se você está errado, se você é um cliente antigo. Ela vai tratar você como qualquer um. Por quê? O escritório já paga para receber, ele não é a companhia aérea e ele não liga muito para os seus direitos. Então, o consumidor, quando Uhum. lidar com uma situação, ele tem que ter consciência de que isso acontece no nosso país, infelizmente, e que ele, inclusive, vai lidar com mentiras da companhia aérea. Então, numa situação como essa, o que o consumidor precisa entender? Não adianta ele tentar vencer a conversa. Não adianta tentar vencer esse diálogo. Por quê? Se criar um ambiente ostensivo, ofensivo dentro da aeronave, eles vão ser retirados da aeronave porque ela precisa prosseguir com o voo. Existem outros passageiros, existe um interesse coletivo. E o comandante ele vai ser rigoroso. Ele não vai se indispor com a tripulação e criar um ambiente extremamente agressivo para continuar aquele voo. Então, quando o consumidor tenta vencer esse debate, essa discussão dentro do avião, ele já está perdendo, porque se ele for colocado para fora da aeronave, ele vai complicar ainda mais a forma como ele tem de produzir provas para garantir o direito dele. Então, essa família, no caso, por exemplo, eu não vi essa agressividade do comandante, né? Ele está ali, está tentando conversar e eles estão no direito deles de reclamar. Então, o passageiro entrou na aeronave, viu que o assento que ela comprou não está disponível, reclamou uma, reclamou duas, tentou resolver, viu que não vai dar. O mais inteligente do passageiro fazer nesse momento é produzir as provas. Então, ali no caso, eles tinham, por exemplo, uma pessoa que estava sentada no assento que supostamente estava com problema técnico. Bastava uma foto do assento com a pessoa sentada, acalmem os ânimos, aceitem a condição que a companhia aérea está colocando, produzam as provas, tem a passagem na mão com o valor pago a mais, tem a foto do passageiro sentado no assento que deveria ser disponibilizado para esse consumidor. Esse consumidor tira essas fotos, faz o registro, faz um vídeo de qualidade, porque na hora da emoção o vídeo fica cortado, não dá para entender se teve discussão, se não teve. Munido dessas provas, o consumidor chega em casa, aciona um advogado, e aí, quando ele entrar com a ação contra a companhia aérea, vai ficar muito mais difícil da companhia aérea inventar desculpas, porque aí o consumidor não criou esse debate onde ele dá espaço até mesmo para a companhia aérea levantar outros pontos que não sejam verdade, né? Então, por exemplo, se o consumidor criou um caos dentro do avião porque não quer aceitar que o problema se consolidou e que vai ter que ser assim, e aí ele é retirado da aeronave, os vídeos ficam confusos, aí a companhia aérea fala que o consumidor criou um transtorno que compromete a segurança do voo, aí fala que isso e aquilo, que atrasou, que comprometeu, que tinha outros passageiros, e a situação do consumidor vai ficando um pouco mais difícil de reverter. O Sim. artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro que o prestador de serviço, no caso a companhia aérea, responde pelo dano causado ao consumidor, independente da existência de culpa.
Então, no caso da família, se ela tivesse registrado isso, como eu falei, acionando o judiciário, facilmente teria direito à devolução do valor pago a mais pelo adicional da passagem, o dano moral pelo constrangimento da expectativa de ter um assento pelo qual pagou que não foi disponibilizado e ainda comprovando a culpa da empresa porque o assento estava ocupado. E nessa relação de consumos, nós temos o instituto da inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? A companhia aérea que tem a obrigação de provar que o consumidor estava errado. Então, onde eu quero chegar? A companhia aérea está 100% errada, mas se o consumidor tem calma para resolver a situação, não tentando vencer o debate dentro da aeronave, mas produzindo provas calmamente para ter êxito na ação judicial, vai ser muito mais fácil do Perfeito. que ele tentar vencer essa conversa dentro do avião. Porque se Beni, o consumidor, nesse caso, está certo, a empresa tinha que destinar o assento para ele, e ali todo o tempo que eles passaram com esse constrangimento depois de sair da aeronave, ainda tinham direito à alimentação, hospedagem, transporte, e nada disso foi cumprido. Então, a companhia aérea está Beni, completamente errada. eu quero só tocar em um outro ponto aqui, aí já na nossa vida aqui dentro do país. Peço só para você, na resposta, ser bem rapidinho, porque a gente já está encerrando esse bloco, mas basicamente só para informar o nosso público sobre uma avaliação que a Agência Nacional de Aviação Civil está fazendo para punir passageiros indisciplinados. Então, em voos que estavam partindo, que chegam aqui ao Brasil, o presidente da ANAC confirmou que entre as medidas discutidas atualmente está a possibilidade de permitir que companhias aéreas banam passageiros, a depender da situação. Um desses cenários é quando a pessoa diz estar com uma bomba, por exemplo, algo muito extremo. Mesmo se isso for falso, ela pode ser proibida de entrar em voos futuros. Outro ponto analisado envolve os brigões nos voos. Nesse caso, não está claro qual seria a punição, mas deve haver alguma restrição mais forte para evitar cenas que já se repetiram recentemente. Então, eu queria abordar contigo rapidamente uma resposta bem curtinha, pontual. Proibir de entrar, proibir de viajar, fere o direito de ir e vir ou não? A ANAC ainda está analisando esse ponto, mas eu queria ouvir diretamente de você a opinião sobre este assunto. Fere o direito constitucional de ir e vir a depender de cada caso, né? Cada caso é um caso. Então, a partir do momento que o consumidor também entra numa aeronave, ele tem um problema e a agressão, a violência é a resposta dele para esse problema, ele vai perder algum direito também. Da mesma forma que você tem o direito de ir e vir, mas se você cometer um crime, esse direito vai ser restringido, você vai ser preso. Da mesma forma, se você não tem um comportamento adequado para usufruir um serviço, mesmo que seja de transporte, você vai sofrer consequências na seara administrativa, sim. É claro que isso é para casos realmente graves, agressão, violência. Por que isso é tratado com gravidade? Porque o direito, o transporte aéreo, ele faz uma conexão entre países com diferentes legislações. Então, entra a questão da proteção dos territórios numa esfera internacional também. Então, por isso que nos aeroportos você tem os scanners, por exemplo, de matéria orgânica. Pode parecer simples você viajar com alimento, mas se você entra num outro país com alimento, pode estar levando um vírus, pode estar levando uma arma letal. Da mesma forma, quando você manda alguém violento daqui para lá, essa pessoa pode criar um problema no voo aqui ou um problema no voo lá. E pode, inclusive, afetar a segurança na aeronavegabilidade e etc. Um exemplo disso é uma pessoa descontrolada que invade a cabine do piloto ou faz alguma coisa assim. Então, é para casos específicos assim extremamente graves, não pode ser tratado de forma generalizada. Perfeito, Beni Balabran, que é advogado especializado em direito aeronáutico, mais uma vez nos ajudando com muitos detalhes, muita informação para você que está em casa entender melhor caso passe por uma situação parecida, sobretudo essa que mostramos no início, né? Na França, mas que tinha a ver com brasileiros. Beni, ótimo dia para você, boa semana. Ótimo dia. Boa semana.